pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à virologia. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais videoaulas para o seu estudo, se inscreve no canal e deixa o seu joinha para ajudar a gente. E vamos ao que interessa. Hoje vamos falar o título que você viu aí, que é a patogenicidade viral. Agora, vamos direto ao assunto, mas antes disso eu quero te dizer aqui alguns conceitos importantes para a gente entender essa aula e também para entender toda essa playlist sobre virologia, que é o estudo dos vírus. É claro que a gente tem que saber o que é um patógeno. O que é um patógeno para você? Um patógeno nada mais é do que um agente capaz de causar uma doença, uma enfermidade, um dano celular ou dano tecidual. E que agente seria esse? Seria o vírus, já que a gente está falando de virologia. Então, patógeno seria todo agente, nesse caso o vírus, capaz de causar uma enfermidade. Agora, o que é uma patogenicidade? Patogenicidade nada mais é do que a capacidade, deve saber, agora seria aí a virulência. O que é virulência? É a capacidade de um agente pela qual onde ele age com total potência para causar uma enfermidade. Vou deixar mais simples para você. Nada mais seria do que a potência, entre aspas, com a qual um agente causa uma doença ou uma enfermidade. Então, nós falamos de patógeno, patogenicidade e virulência. E já que a gente falou de alguns conceitos, é importante a gente ressaltar também os grupos de risco. Como assim? Seriam os grupos de riscos aquelas pessoas que são mais suscetíveis a adquirir uma infecção por vírus. E quais seriam esses grupos? Primeiro, a idade, principalmente crianças e idosos. Por que crianças? Porque as crianças, obviamente, ainda não têm ali o seu desenvolvimento, uma maturação total do seu sistema imunológico. Então, frente a uma ação de um vírus, uma invasão de um vírus, essa criança não está ali totalmente preparada, o seu sistema imunológico não está preparado para sofrer essa invasão ou para reagir a ela. Então, é um grupo de risco. Crianças são um grupo de risco. Idosos também. Por quê? Porque o idoso já tem ali uma saúde um pouco mais debilitada, o sistema imunológico já está ali um pouco mais enfraquecido. Então, lembre-se, é importante saber disso, porque crianças e idosos são grupos de riscos frente aí à infecção viral. Então, deve-se ter um cuidado a mais com esses pacientes. Outro quadro aí de risco que a gente deve saber, segundo a transmissão, são relacionados à saúde realmente. Por exemplo, se a gente pega um paciente imunodeprimido, está ali com o seu sistema imunológico já fraco, ou já tem alguma outra enfermidade, ou até mesmo uma outra infecção por vírus, por exemplo, um paciente com HIV, que a gente sabe ali que já está um pouco mais debilitado, tem o seu sistema imunológico mais fraco, ele também é mais suscetível a ter infecções secundárias por outros vírus. Então, esse também é um grupo de risco. Pessoas que já têm uma infecção viral ou têm um sistema imunológico já meio fraco ali, imunodeprimido, também são pessoas de risco. Outro fator que a gente deve ressaltar também é segundo a profissão dessa pessoa. Segundo a profissão que ela tem, pode apresentar riscos. Um exemplo que eu posso te dar é aqui na minha cidade, não sei como é na sua, existe o gari. O gari é aquele profissional que cata o lixo das residências, que é muito importante aí para manter o saneamento básico. Mas essas pessoas, elas se expõem muito a vírus, não só a vírus, como bactérias, fungos e outros agentes. Então, segundo a profissão, essa pessoa está se expondo ali a uma ação de transmissão, por exemplo, do vírus. Um exemplo que a gente pode dar mesmo é o gari catando lixo hospitalar, que tem ali todo tipo de material infeccioso. Então, lembre-se disso, a profissão de uma pessoa também pode ser um quadro de risco. E também a gente pode dizer ainda, referente a locais de grande conglomerado de pessoas, como, por exemplo, aí,
creches, hospitais, escolas, igrejas, onde tem muita gente, pode existir um quadro aí de transmissão. Por quê? Se existe uma pessoa ali contaminada, ela vai estar só transmitindo o vírus de pessoa para outra pessoa. Então, isso é um quadro de risco. E por último ainda, para finalizar essa parte, é a relação sexual. Pessoas que não usam preservativos e têm aí relação com várias outras pessoas, pode contaminar ou ser contaminada aí e vai transmitindo de pessoa para pessoa por meio desse tipo de relação. Então, esses seriam os quadros de riscos relacionados à transmissão desse vírus. Agora, a gente deve ressaltar nesse processo de patogenicidade que existem fatores fundamentais do próprio vírus dentro da transmissão. Em que sentido que a gente pode dizer isso? Primeiro, a inoculação viral. No processo onde o vírus ele é transmitido de uma pessoa para outra, dependendo da carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que essa pessoa adquiriu, vai ser o quadro, a gravidade que essa pessoa vai ter dessa enfermidade causada por esse agente, esse vírus aí que ela adquiriu. Então, a inoculação viral é o primeiro passo ali para essa pessoa adquirir por meio de uma transmissão aí de uma pessoa para outra ou da mãe para o feto, que a gente vai ver isso mais à frente nesse vídeo. Então, inoculação viral é o primeiro passo, dependendo, claro, aí da carga viral que ele recebeu. Outro fator importante na transmissão é o tropismo, que a gente vai detalhar mais nesse vídeo ainda. O que é o tropismo? O tropismo nada mais é do que a afinidade de um vírus por determinada célula do corpo. Ou seja, esse vírus ele busca nesse organismo vivo células com a qual ele se adapta melhor. Isso é o tropismo, ele vai buscar essa relação aí, essa afinidade por determinado tipo de célula. E por último ainda, outro fator importante nesse processo de transmissão viral é a evasão do vírus. O que é evasão viral? Evasão viral nada mais é do que a capacidade do vírus de ludibriar ou enganar o sistema imunológico. Claro, ele vai buscar fugir do sistema imunológico para que ele não seja destruído. Então, isso é importante nesse processo de transmissão. O vírus consegue enganar, consegue fugir do sistema imunológico e assim se replicar e continuar aí esse processo de infectar outras pessoas e até mesmo outras células nesse hospedeiro. Agora, não podemos esquecer que existe aí tipos de transmissão. Um tipo que a gente pode citar é a transmissão horizontal e vertical. O que é isso de transmissão horizontal, vertical? Vamos lá. A horizontal é aquela que é pessoa a pessoa. Por exemplo, eu estou aqui, você está aí, vamos imaginar isso. Eu estou contaminado com o vírus e acabei de tossir aqui. Essa tosse expeliu aí partículas de saliva com a presença do vírus e chegou até você e você acabou inalando esse vírus. Parabéns, você adquiriu o vírus. Isso é uma transmissão horizontal, ou seja, pessoa, pessoa. Então, transmissão horizontal. E qual é a transmissão vertical? É aquela onde a mãe, a gestante, passa para o feto. Então, vertical. Ela passa essa carga viral para o feto. E a gente vai ver mais à frente, nessa playlist de vírus, que existem realmente aí infecções virais que causam até deformação do feto. Então, é um quadro aí triste que a gente ainda vai ver mais à frente de enfermidades causadas por vírus. Então, beleza. A gente falou aí da transmissão, falou de alguns conceitos. Agora, como que ocorre realmente essa infecção viral? Como é a patogenicidade dele? Primeiro, ele começa penetrando no organismo, numa célula. Ele entra nessa célula porque, lembrando, o vírus ele necessita de um hospedeiro, ele não tem vida por si próprio. Então ele busca o hospedeiro para adentrar a esse hospedeiro e poder aí se replicar. Então, como seria essa infecção? Ele entra em contato com a célula do hospedeiro, existe ali um processo de adsorção, ele penetra a célula.
penetrou o organismo, a célula, o que ele vai fazer? Ele faz a primeira replicação viral. Essa primeira replicação, posteriormente, ele vai fazer uma disseminação. Esse vírus ele vai cair ali no sistema linfático, passa pelos nódulos linfáticos, vai para nervos periféricos, cai na corrente sanguínea e se dissemina. Para que ele faz essa disseminação? É muito simples. Esse vírus ele se dissemina para fazer o tropismo. Lembra do tropismo? Pois é, o tropismo ele vai buscar a célula pela qual ele tem mais afinidade. Um exemplo que a gente pode dar é o próprio vírus do HIV. O vírus do HIV ele tem maior afinidade por linfócitos T. Então, esse vírus busca os linfócitos T para poder se replicar e, claramente, ele acaba destruindo esses linfócitos T, deixando esse paciente o quê? Fraquinho, com a sua imunidade fraca, já que esse paciente está perdendo células de defesa. Então, resumindo, penetração, o vírus penetra ali nesse hospedeiro, ele vai se replicar, que é uma replicação inicial, depois ele se dissemina. Ele disseminou, vai buscar agora a célula pela qual ele tem mais afinidade, que seria o quê? O tropismo. Posteriormente ao tropismo, ele faz uma segunda replicação. Essa segunda replicação também pode ser chamada de tardia. E posteriormente, essa segunda replicação, o que ele vai fazer? Ele vai causar dano celular e dano tecidual que pode resultar na morte da célula e terminando na morte do indivíduo ou com uma sobrevida e uma reação desse sistema imunológico buscando matar esse vírus e assim voltando à sua normalidade. Então, ou o paciente acaba, infelizmente, aí sofrendo algo pior, ou vai estar ali tendo o sistema imunológico reagindo e trazendo aí novamente a saúde dessa pessoa. Agora, quais são os locais pelas quais o vírus vai adentrar ao corpo, vai causar sua infecção, a forma de infectar o organismo? Vai ser aí partes do nosso organismo que estão mais à superfície, por exemplo. Como a gente pode citar a pele. A pele está ali recobrindo o nosso corpo inteiro e ela é a primeira barreira do nosso corpo para esses agentes. Então, a pele, a conjuntiva, os olhos, a gente pode citar também, que são regiões aí mais suscetíveis. Mas não somente isso, também o trato respiratório, principalmente a porção superior desse trato respiratório. Como a gente acabou de falar, ó, eu tossi aqui, essas partículas com saliva e vírus chegou até você, você inalou isso daí. Você inalou, já contaminou o seu trato respiratório, a porção superior. Então, seria aí uma porta de entrada para esses vírus. Mas não só o trato respiratório, o trato gastrointestinal. Como que eu contamino essa porção gastrointestinal? Simples, um alimento que contém esse vírus. Chegou ali, o vírus vai se replicar e vai contaminar todo o resto do corpo. E também podemos citar ainda o trato geniturinário. Claro, por meio das relações sexuais, essa pessoa pode ser contaminada ou contaminar. E a partir daí, o que vai acontecer? Esse vírus, ele vai o quê? Se disseminar. Ele vai ali pegar sistema linfático, nódulos linfáticos, vai pegar nervos periféricos, cai na corrente sanguínea e vai causar aí uma disseminação. Por que dissemina? Porque ele vai fazer tropismo. Ele vai buscar a célula pela qual ele tem maior afinidade para aí sim se replicar e causar o dano celular. Então a gente falou aí da disseminação. Ele vai aí buscar a célula pela qual ele faz o tropismo. Agora, o que é o tropismo? O tropismo é a maior afinidade desse vírus por determinado tipo de célula. E claro, ele faz isso para poder se replicar melhor, para poder aí conseguir fazer tradução, transcrição, replicar o seu material genético e depois destrói a célula e vai para outra célula pela qual ele também tem afinidade. Agora, existem 3 fatores importantes nesse tropismo. O primeiro é a suscetibilidade. O que é isso? É a suscetibilidade realmente
de um vírus conseguir se ligar à superfície ou a receptores dessa célula hospedeira. Ao se ligar a esses receptores, ele consegue a dissorção e penetração ali nessa célula. Ou seja, existe uma afinidade e ele entra na célula. Depois vem a permissividade. A permissividade seria realmente a permissão dessa célula em que o vírus causa essa infecção. Ele consegue infectar essa célula para posteriormente vir um terceiro fator, que seria a acessibilidade. A acessibilidade seria realmente a acessibilidade do vírus em conseguir adentrar ali a região desse núcleo para que ele possa fazer ali a replicação do seu material genético. Então a célula já começa a replicar o material genético do próprio vírus. Olha só que interessante. A célula já não trabalha para o organismo vivo. Ele começa a trabalhar para o vírus. Então, a célula, toda vez que essa célula for replicar o seu material genético, ela também replica o material genético do vírus. Então, essa é a acessibilidade, a capacidade do vírus de produzir dentro do núcleo da célula hospedeira o material genético de si próprio, para poder aí fazer a sua replicação. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu?